A paz do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, vamos trazer uma mensagem maravilhosa que se encontra aqui em Romano 8, e o versículo é o primeiro, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é de vida em Cristo Jesus me livrou da lei e do pecado da morte. Portanto, os que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque inclina da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém. Irmão, nós vemos que a palavra aqui nos relata que quando nós estava lá no mundo do pecado, nós andava ali pecando, fazendo as coisas erradas, porque muitas e muitas das vezes ali o inimigo nos perseguia e nós fazia a vontade dele, e muitas das vezes nós sabia que nós estava errado, mas nós estava segundo a carne, e a carne só quer coisa que desagrada a Deus, desagrada o Espírito Santo de Deus. Mas um dia Deus teve a sua misericórdia e a sua compaixão, nos tirou lá do pecado, do qual é o pecado da carne, e nós passamos a servir a Cristo. E ali, pela misericórdia do nosso Deus, ali deu o Espírito Santo de Deus a cada um de nós, para que nós vigiamos, para que nós não venha a pecar. Porque muitas e muitas das vezes, Pai, nós pecamos, mas sabemos que o nosso corpo é a morada do Espírito Santo de Deus. E jamais nós podemos contaminar esse corpo, que é uma morada do Espírito Santo. Porque sabemos, irmãos, que antes esse corpo era ali uma morada de Satanás, aonde colocavam, digamos assim, um cabresto sobre nós e levavam para onde queria. E nós não podíamos se livrar dele de maneira alguma. Mas agora, irmãos, que nós cremos, aceitamos a Cristo Jesus, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos em Cristo Jesus e jamais poderemos voltar para trás. Porque sabemos, irmãos, que muitos e muitos têm olhado para trás. E a Bíblia diz: não olhei para a direita e nem para a esquerda, e muito menos para trás, porque se nós olharmos para trás, irmãos, nós vemos ali as coisas erradas e sentimos saudade daquilo que nós deixamos para trás, que era um pecado terrível, que era um pecado na carne. Nós não podemos, irmãos, sentir saudade de maneira alguma, porque se nós sentir saudade, irmãos, nós podemos estar arriscados de voltar para trás. E nós não podemos, irmãos, olhar nada daquilo que deixamos para trás. Porque muitos e muitos, irmãos, saem do caminho do Senhor. Porque muitas e muitas das vezes, eles sentem saudade daquele tempo passado.
Muitas das vezes até conta o que ele fazia no passado, ri com os demais pessoas, e outro conta também. Então, irmãos, a Bíblia diz que ali está com saudade do mundo lá atrás, saudade do passado, e ali se arrisca novamente voltar na carne. E a Bíblia relata, irmãos, que aqueles, irmãos, que está no mundo lá do pecado, quando ele aceita Cristo Jesus, ele leva uma limpeza totalmente. Aquilo que ele fazia lá no passado, ele não vai fazer mais, de maneira alguma. Se torna ali uma lavagem espiritual através de Cristo Jesus. Por isso não podemos sentir saudade das coisas passadas, de maneira alguma. Porque a Bíblia diz que nós estamos livre do pecado. E por isso não podemos pecar. Porque aquele pecado lá do passado, a Bíblia diz que ali, ao invés de nós passar pelo batismo, aquele pecado, irmão, ele ficará lá no fundo da água. Fica para o esquecimento. Deus não vai se lembrar mais, porque ele já nos perdoou. E nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós sabemos, irmãos, que nós estava lá no passado, irmãos. Muitas das vezes, nós questionava. Eu sou filho de Deus. Muitas das vezes, os irmãos chegou num ponto de pregar para mim e dizer, não, eu sou filho de Deus. Deus é o Pai. Mas a Bíblia diz claramente, irmãos, claramente, se nós não crer aceitar Jesus, a Bíblia diz que não somos filhos de Deus, mas somos uma criatura de Deus. E após que nós aceitamos a Cristo, aceitamos a nossa fé, aí nós passamos a ser filho de Deus Altíssimo. Aí nós não podemos olhar para o mundo lá fora. Muitas das vezes, digamos assim, nós não engolíamos nem um mosquito, mas hoje, na presença de Deus, nós engolimos até um camelo, irmãos. Por quê? Porque somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Muitas das vezes somos afrontados, que os irmãos não vão pensar que se você aceitar a Cristo, você vai estar livre da tentação. Porque o inimigo Satanás, irmãos, ele conhece o nosso ponto fraco. E sempre ali ele vai bater naquela tecla, para que venha nos tentar, para que nós voltamos para trás e cometemos o ato do pecado. E não podemos dar lado para Satanás. Não podemos dar lado de maneira alguma. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Irmãos, nós temos que resistir o diabo, irmão. Resistir o pecado. Porque muitas das vezes, irmãos, nós vemos que ali o diabo, irmãos, ele vem ali com o prato cheio. E além do prato cheio, ainda recheado, irmãos. Recheado. E aquele sabor, aquele cheiro tão suave, que o pecado, irmãos, como digamos aí, nosso cantor saudoso Jair Pires, ele tem um hino que diz que o pecado não dói. E o pecado não dói mesmo, irmãos. Não dói agora, mas mais tarde, se nós não crer, abandonar esse pecado, esse mundo pecaminoso, esse mundo que não tem nada que nos agrada, irmãos. Aleluia! Se nós estamos na igreja, na presença de Deus, ali louvamos, glorificamos o nosso Deus. Se nós sairmos na rua, na primeira esquina nós encontramos ali com coisa errante, coisa errada. E se nós não vigiar, nós pecamos e perdemos todo o tempo de estar na igreja, ali orando e glorificando o nosso Deus que é tudo poderoso. Aleluia, Jesus. Por isso, irmãos, vamos deixar o pecado de lado, irmãos. Antes nós fazíamos a vontade de Satanás. Mas agora que somos livres, servimos a Cristo Jesus, nós temos que fazer a vontade de Deus, irmão. A vontade do nosso Pai. Aleluia. Muitos dizem, mas é difícil. Não, irmão, não é difícil, não.
Não é difícil servir a Deus, não. O difícil, irmão, você ser um crente desobediente e não crente, não aceitando o nosso Deus e Todo-Poderoso. E naquele dia levará essa palavra de queima-bucha, irmãos. Apartai de mim que eu não vos conheço. Esta é uma palavra dura. Dura, mas ela é verdadeira. Então, irmãos, vamos afirmar na presença de Deus. Não vamos pecar, irmãos, porque sabemos que a carne é fraca. E o próprio Jesus diz, irmãos, que nós somos pecadores arrependidos. E diz a palavra, aquele que dizer que não peca, ele é mentiroso, porque nós pecamos. Mas se nós pecamos, irmãos, vamos se arrepender, vamos pedir perdão para Deus, pedir perdão para Jesus, pedir perdão para o Espírito Santo de Deus. Que ele venha, irmãos, nos perdoar, porque ele tem o poder para nos perdoar, irmãos. Ninguém pode perdoar pecado de ninguém a não ser Cristo Jesus. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Então nós devemos se humilhar, pedir perdão para Cristo Jesus. Amém, irmãos? Se arrependem enquanto é tempo, porque o dia da manhã não pertence a nós, mas pertence a Cristo. Estou aqui pregando, fazendo essa live, mas eu não tenho certeza, irmão, que daqui 10 minutos eu estou aqui com vida, porque a minha vida pertence a Deus, não pertence a mim. Eu não sou o dono da minha vida, porque Deus deu a vida e tira a hora que Ele quiser. Amém, irmãos? Fica com essa palavra para a honra e a glória do nosso Deus e Todo-Poderoso. Irmãos, vamos fazer uma oração para que os irmãos venham se render mais e mais aos pés do Senhor Jesus e abandonem o pecado de vez e não sente saudade lá do passado de maneira alguma. Porque quem vive do passado é museu, irmãos. E nós não somos museu, irmãos. Amém? Irmãos, vamos orar. Grande Deus maravilhoso, Pai. Sim, Jesus, essas vidas, Pai, do qual, Senhor, se encontra, Senhor, lá no lamaçal do pecado, Pai. Oh, meu Deus, dê uma oportunidade, Senhor, que o Espírito Santo de Deus convença ele, ó Pai. Porque a Bíblia relata que nós pregamos, nós falamos, Senhor, mas quem dá o livramento, Senhor, e a conversão é o Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus, se o Espírito Santo de Deus não convencer o homem do pecado, vice-versa, Senhor, jamais nós vamos convencer, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fala mais e mais em cada vida, Senhor, para que ele venha se arrepender enquanto é tempo, porque o tempo é chegado, o dia é hoje, porque o dia da manhã, como já disse, não pertence a nós, mas sim a Deus. Por isso, irmão, vamos fazer tudo que é de bom para que possamos agradar ao nosso Deus, em nome de Cristo Jesus. Quem nos cumprimente e despede ao mesmo tempo, Pastor Ferreira. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém?